Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou demonstrar o passo a passo para resolver as principais dúvidas relacionadas ao 13º salário. O principal item que aqui cabe a gente destacar é relacionado ao inicializar a folha antes do lançamento do 13º. E isso é muito importante, tá pessoal? Antes de fazer o lançamento do 13º, é necessário você inicializar sua folha de dezembro e lançar os eventos do vencimento e calcular a folha. Quais são esses eventos? Digamos, é, para o fechamento da sua folha de 13º, você vai ter que lançar os eventos de hora extra. O funcionário tem hora extra no mês de dezembro, é necessário lançar esse evento de hora extra no vencimento, tá? E fazer o cálculo da folha. O funcionário vai receber uma gratificação esse mês de dezembro, ele recebeu um novo quinquênio no mês de dezembro ou um novo anuênio. Então, para que o sistema faça a apuração do valor do 13º salário, é necessário que a folha de vencimento de dezembro já esteja previamente calculada e com todos os seus eventos lançados. O segundo item é: funcionários que serão exonerados em dezembro devem receber o 13º salário na rescisão. Pessoal, quem vai fazer exoneração de funcionário em dezembro, principalmente funcionários contratados, tá, que tem um final de contrato em dezembro, vai exonerar o funcionário, não lance 13º para esse funcionário. Esse funcionário que vai ser exonerado até o dia 31 de dezembro, eles não recebem 13º no movimento de 13º. O 13º salário dos servidores que serão exonerados em dezembro deverá ser lançado na folha da rescisão. E o envio para o e-social será feito na folha da competência do mês, ou seja, o 13º dos funcionários exonerados, eles serão gerados na folha de rescisão e serão transmitidos para o e-social na competência 12, que é envio até o dia 15 de janeiro, tá? A sugestão é que só lance 13º salário para os funcionários que não vão ser exonerados, ok? Funcionários exonerados recebem o 13º na rescisão. Ah, e se eu lançar o 13º e depois exonerar o funcionário? Teoricamente não vai ter nenhum problema, mas você vai ter um trabalho muito grande para fazer tudo isso, porque depois você paga o 13º em dezembro e faz a rescisão em dezembro. E na rescisão vai o 13º. Então, na hora que você gerar o 13º para o social, você vai mandar o 13º desse funcionário que está sendo exonerado. Na hora que você for mandar a sua rescisão, esse 13º vai ou não vai? Então, a sugestão é: funcionários exonerados não recebem o 13º no movimento de 13º, recebem na rescisão. Então, se você tiver rescisão a fazer, sugiro já fazer a rescisão também, tá? Assim como você tem que fazer o fechamento da sua folha, lançar os eventos que o servidor vai receber em dezembro, você também já tem que providenciar as rescisões. Então, isso aí tem que ser um acordo comum com todos os gestores do município, já para adiantar isso para vocês. Como conferir o valor do 13º salário? Outro item que às vezes está gerando muita dúvida é na conferência do valor. O sistema calculou um valor de 13º e eu não sei se esse valor está certo, se não está certo. Como que eu posso fazer essa conferência? Aí aqui eu vou ter que ir lá no sistema MegaDM para demonstrar para vocês o passo a passo para vocês estarem fazendo essa conferência. Bom, pessoal, então eu fiz aqui o lançamento do 13º. No vídeo anterior eu já demonstrei o passo a passo como lançar o 13º, tá? Então eu tenho um 13º aqui que já está lançado e o sistema calculou o 13º desse funcionário no valor de 3.190. Agora, se eu abrir o vencimento do funcionário de dezembro, o salário dele é 3.030 e o sistema calculou um valor de 3.190. Como que eu vou fazer a conferência desse 13º? Primeiro item, e aí eu vou dar uma sugestão aqui para vocês, a gente tem que conferir isso com muita calma. E assim, a gente precisa configurar os nossos eventos e o gestor do RH ele tem que saber quais são os eventos que compõem e quais são os eventos que não compõem o 13º, tá? Não dá para fazer uma conferência de 13º se eu não sei quais são os eventos que é para o sistema calcular o 13º. Então, uma sugestão para vocês é: faça uma conferência de todos os seus eventos. Então, se a gente tirar aqui um relatório, eu vou sugerir para vocês tirarem um relatório sumário geral para fazer uma conferência geral, tá? Então, eu vou tirar um relatório aqui somente do órgão da prefeitura, tá? Então, vou deixar marcado todos aqui, todos os funcionários, e eu vou emitir um relatório sumário geral. Esse relatório sumário geral é somente para a gente verificar quais são os eventos que eu tenho na minha folha. Às vezes você não sabe ali quais são os eventos, então é somente para você verificar quais são os eventos que você tem na sua folha. E aí o usuário tem que saber quais são os eventos que ele vai configurar para 13º e quais que não serão lançados. Então vamos lá. Então o 13º está aqui, esse 13º já é o 13º, né? Então
Salário base. Então, salário base eu sei que ele tem incidência de 13º. Ele vai no 13º e ele é um evento fixo, então o cálculo é integral. Complemento salarial. O complemento salarial vai no 13º ou não? Então, o usuário ele tem que olhar todos os eventos que ele tem e ele tem que configurar esses eventos. Incide no 13º? Esse incide ou não incide? Ele é fixo ou é proporcional? Então, digamos, um exemplo. Eu vou pegar aqui. Então, eu vou pegar aqui o evento de salário base. Então, eu tenho aqui, ó, salário base. O meu salário base, eu sei que esse evento ele é um evento fixo e ele não é calculado proporcional, porque o servidor nunca vai perder o salário base. Então, ele vai sempre ter esse evento e esse evento nunca vai diminuir o seu valor. Então, ele é um evento fixo e ele não pode estar marcado cálculo proporcional. E esse evento, eles têm que estar na incidência do evento de 13º. Então, lá no evento de 13º salário, então, no meu evento de 13º salário, o evento salário base, eles têm que estar na incidência desse evento. Se eu pegar aqui, ó, salário base, ele tem que estar aqui no nos itens que o 13º incide, ou seja, o 13º vai calcular sobre o salário base. Outro evento importante para a gente conferir. Então, eu estou dando um exemplo para vocês. O quinquênio. O evento quinquênio também tem que compor o meu salário base, porque é um direito adquirido do servidor. Então, o evento de quinquênio ele deve estar na incidência do meu salário base, do meu 13º. Então está aqui, ó, quinquênio na incidência do 13º. Ah, mas o quinquênio ele é fixo ou ele é proporcional? Bom, aí a gente vai abrir o evento de quinquênio e olha, o quinquênio é um direito adquirido do servidor. O servidor não vai perder esse evento. Então ele é fixo e ele não pode ser calculado proporcional. Beleza? Agora, um outro evento importante aqui para a gente visualizar, aí eu tenho vários aqui, tá? Insalubridade, gratificação de função, o usuário tem que verificar, esse evento entra na incidência do 13º ou não? Ele vai ser fixo ou vai ser proporcional? Aí um exemplo aqui, bem bacana para a gente poder visualizar, é o evento de hora extra. Então, o evento de hora extra. Hora extra é um evento esporádico, ele não é um evento fixo. Logo, esse evento ele tem que estar marcado aqui cálculo proporcional. Por quê? O sistema vai calcular ele proporcional aos meses que o servidor recebeu esse evento. Então, ele tem que estar marcado cálculo proporcional. E esse evento eles têm que estar na incidência do 13º. Então, se você abrir lá o seu 13º salário, o evento de hora extra, ele está aqui, ó, ele tem que estar na incidência do 13º, que é para o 13º calcular sobre ele. Mas ele vai pegar os valores que são proporcionais, beleza? Então, uma sugestão para vocês: tire o sumário geral, dá uma olhada geral em todos os seus eventos e você vem configurando quais são os eventos que vai incidir no 13º e quais que não vai incidir no 13º. Outro detalhe, vai configurar quais são os eventos que vai calcular proporcional e quais que não vão calcular proporcional. Um exemplo de proporcional: hora extra. Tudo aquilo que é variável é proporcional. Um exemplo de evento fixo, quinquênio, anuênio, são eventos que não são proporcional. Beleza? Agora, como que eu faço essa conferência lá no meu funcionário? Então, eu vou fechar aqui o meu sumário geral. Então, pessoal, após realizar o cálculo do 13º, o sistema calculou um 13º no valor de 336,68. Bom, se eu tenho que o salário desse funcionário, aqui eu tenho uma ficha, o financeiro de dezembro. Eu tenho que o salário dele de dezembro é de 330,40, mas o meu 13º foi no valor de 336, ou seja, tem algum evento para trás que está na incidência do meu 13º e que é calculado proporcionalmente. Para facilitar aí a conferência de vocês, caso surja essa dúvida ou surja essa situação, o que eu sugiro? Tira uma ficha financeira detalhada, tá? Porque aí na ficha financeira você vai conseguir visualizar todos os eventos que esse funcionário recebeu durante o ano e vai facilitar ali para vocês fazer a conferência. Então, a ficha financeira vocês podem estar emitindo em dossiê, relatórios financeiros, ficha financeira detalhada. Aí eu vou marcar todos os órgãos aqui, porque caso esse funcionário tenha mudado de órgão aí no decorrer do ano, tá? Eu consigo pegar todos os financeiros dele. Então, eu vou selecionar aqui somente um funcionário e mando imprimir a minha ficha financeira. Bom, na ficha financeira, ela vai detalhar aqui quais foram os eventos que esse funcionário recebeu durante o ano. Como você já configurou, analisando o sumário geral,
quais são os eventos fixos, quais são os eventos variáveis, né? E quais são os eventos que compõem a base do 13º. Então, quando você visualizar aqui a ficha financeira, você já vai conseguir identificar quais são os eventos que esse funcionário recebeu durante o ano e que na sua configuração geral o evento é calculado proporcional. Então, eu tenho aqui que o salário base ele é fixo, né? Então é calculado integral com base no salário de dezembro. Então, esse funcionário recebeu o 13º, o salário no valor de 1.300, 1.300, 1.300, só que chegou em dezembro, o salário dele foi para 2.000. Então, o 13º dele, referente ao salário base, era um valor de 2.000, tá? Então, sempre com base no salário de dezembro. O que vai variar, esse vai fazer a média. Então, como eu já sei quais são os eventos que são variáveis, eu tenho aqui que a hora extra, esse funcionário recebeu 2 horas extras, teve 2 recebimentos de hora extra durante o ano. Olha, ele recebeu aqui em janeiro 1.200 e recebeu aqui em junho um valor de 600. Bom, como que é feito a média então? Então eu vou pegar, e os demais eventos aqui, eles não entram no cálculo. Então o único evento que está entrando no cálculo lá do 13º, além dos eventos fixos aqui, são as minhas horas extras. Então eu vou pegar o valor do meu salário de dezembro mais a média dos eventos variáveis. O único evento variável que eu tenho é essa hora extra. Então eu vou pegar a média. A média seria essa soma aqui dividido pela quantidade de meses do ano. Eu vou pegar o valor de 1.925,22, que é a soma dos valores das horas extras que ele recebeu durante o ano. Vou dividir por 12, né? Que é a quantidade de meses. Então eu tenho que o valor da média das horas extras é R$ 160. Bom, agora eu vou pegar o valor do meu salário de dezembro. Então eu tenho que o salário de dezembro é 3,30. Então o meu 13º vai ser os eventos fixos de dezembro mais a média dos eventos variáveis. Então vai ser os 3,300, os 3,30 e 40 mais os 160, que é a média dos variáveis. Então eu somo mais os 3,30. Então, o valor do 13º desse funcionário em dezembro vai ser de 3.120,83, que é exatamente o valor que foi calculado aqui em dezembro. Se a gente calcular isso aqui agora novamente, aí eu vou ter aqui, ó, 3, cantinho aqui para ficar facilitar, ó, 3.190,84, exatamente o valor que nós encontramos aqui, ó, 3.190,83,5. E aqui o sistema faz um arredondamento para 84. Então, dessa forma, vocês vão ter facilidade para identificar como que o sistema está chegando nesse valor, tá? Então, o valor do 13º é sempre a soma dos eventos fixos que compõem a base de cálculo do 13º que estão no financeiro de dezembro, mais a média dos eventos variáveis que esse funcionário recebeu durante o ano. Para você saber quais são os eventos que esse funcionário recebeu durante o ano, eu sugiro vocês emitirem essa folha, essa ficha financeira detalhada e aqui vocês verificarem quais foram os eventos que ele recebeu. Beleza? Aqueles eventos que são marcados proporcional, você pega o valor total dele aqui, ó, e divide pela quantidade de meses, que seria 12. Lembrando que, se o funcionário só trabalhou 6 meses, a média é a soma dividido por 6, tá? Então a divisão é sempre feita em cima dos meses que o funcionário trabalhou no ano exercício. O terceiro item, o quarto item, é como configurar os eventos do 13º salário. Bom, os eventos do 13º salário, na hora que a gente estava gerando o sumário geral lá, nós já orientamos. Primeiro, você tem que verificar, tirando o sumário geral, quais são os eventos que são fixos, aqueles eventos que não são variáveis, né, que não pode variar durante o ano. Normalmente são os eventos de direitos adquiridos. E quais são os eventos que são proporcional? Normalmente são aqueles eventos que podem variar durante o ano, como insalubridade, periculosidade, hora extra, adicional noturno. Ah, tá, mas a insalubridade, ela não vai variar, ela é 20% do salário do servidor ou 20% do salário mínimo. Pessoal, a gente tem que ter muito cuidado, muito critério na hora de identificar o que que é evento variável e o que que são evento fixo. Eventos variáveis são aqueles eventos que o funcionário pode receber e pode não receber, deixar de receber. Então, uma insalubridade, esse funcionário só vai receber esse evento se ele estiver trabalhando em uma área insalubre. Se ele deixar de trabalhar nessa área insalubre, ele pode perder essa insalubridade. Então, esse evento, por mais que ele esteja marcado fixo lá no evento, esse evento, no efeito de
Direito adquirido, ele não é fixo, ele é um evento que é variável porque ele não é um direito adquirido. Eventos que são considerados fixos para 13º são todos aqueles eventos que são direitos adquiridos do servidor, que uma vez recebendo, ele não vai mais perder. Ah, mas eu tenho uma gratificação aqui que o servidor recebeu e ela é fixa. Gratificação, se ela não for uma gratificação de titularidade, que é um direito adquirido, aquela gratificação de função, para efeito de 13º, ela tem que ser proporcional. Lembrando bem, isso é uma orientação, tá? Eu entendo que esse evento é proporcional, porque uma gratificação de função, o funcionário só recebe ela se ele estiver exercendo uma função gratificada. A partir do momento que ele deixa de receber uma função, exercer uma função gratificada, essa gratificação ela não é, ele não vai mais receber ela. Então ela não pode ser um direito adquirido. Beleza? Bom, o próximo item, o 13º ficou zerado. O que fazer? Aqui a gente tem que tomar muito cuidado com esse 13º zerado. 13º zerado, para quem é do regime geral, ele deve ficar zerado, tá? Porque você vai fazer a apuração do recolhimento ali do INSS, do imposto de renda, e o valor vai resultar em zero, ele tem que ficar zerado. Agora, 13º zerado para quem é de regime próprio. Pessoal, se você já fez o recolhimento da Previdência lá no mês do aniversário, esse 13º pode ser excluído. Ou ele pode ficar zerado no financeiro, e aí não vai fazer diferença, tá? Você pode excluir ou pode deixar zerado. Lembrando que, para quem é de regime próprio, só pode deixar o 13º zerado no financeiro, é, só pode excluir o 13º zerado do financeiro se o recolhimento da Previdência já foi feito lá no adiantamento, beleza? Para quem pagou o 13º para regime próprio e não fez o recolhimento lá no adiantamento, tem que deixar o 13º zerado agora em dezembro. Lembrando que provavelmente ele não vai ficar zerado, tá? Mas se ocorrer de ficar zerado, vocês podem deixar aí. O próximo item, envio do e-social e transmissão da DCTF, é até o dia 20 do 12. Então a gente tem até o dia 20 do 12 para efetuar o pagamento do 13º para os funcionários, seja eles do regime próprio ou regime geral, mas aqui a regra vale mesmo para quem é do regime próprio, do regime geral, tá? Por causa da guia. Transmitir o e-social, transmitir a DCTF até o dia 20. Então, até o dia 20, eu tenho que lançar o 13º, transmitir o e-social e transmitir a DCTF, beleza? Na hora que você transmitir a DCTF, a data do recolhimento já vai vir na própria guia do recolhimento. 13º negativo. Pessoal, 13º não é para ficar negativo. O 13º ele só fica negativo se você adiantou um valor errado. E quando que eu posso adiantar um valor errado? A gente vai fazer um pagamento de adiantamento errado quando eu coloco que a gratificação é fixa. Aí o funcionário recebeu a gratificação 100% lá no mês do aniversário e agora em dezembro ele não tem essa gratificação. O 13º dele vai ficar zerado, vai ficar negativo. Para esses casos que o funcionário teve uma perca salarial durante o ano e o 13º ficou negativo em dezembro, o ajuste é manual, tá? Não tem ajuste no sistema, não tem como o sistema fazer esse ajuste. E assim, a gente sempre orienta, não paga 13º integral no adiantamento. Por quê? Porque se o funcionário tem uma perca salarial, principalmente funcionário do regime que tem gratificação, se ele tem uma perca salarial, ele vai ficar negativo. Então, a orientação é não pagar 100% do DSTC no mês do aniversário. O próximo item, posso excluir o 13º negativo? Pode, desde que você tenha feito o recolhimento da previdência do imposto de renda lá no mês do adiantamento. Se você não fez o recolhimento, não pode excluir o 13º negativo. Vocês têm que ajustar ele para ele ficar zerado. Como que é feito esse ajuste? Manualmente. Vai lá no evento, manualmente, coloca o valor manual, de forma que o 13º fique zerado no financeiro. 13º negativo para funcionário do regime geral não pode excluir. Pessoal, em relação a essa orientação de ajuste manual de 13º negativo, por que que o sistema não ajusta? Por que que eu tenho que fazer ajuste manual? Veja bem, o 13º não fica negativo. Se o seu 13º ficou negativo, houve um pagamento errado. Tá? Então a gente sempre orienta como fazer o 13º. 13º, ou você paga 50% ou 70% do 13º, ou você paga 100% do 13º líquido, mas sempre considerando que os eventos que não são fixos seja calculado proporcional aos meses trabalhados.
Aí digamos que o servidor recebeu o 13º lá em julho e tinha uma gratificação de 100% até o mês de julho. E você foi lá e pagou a gratificação integral para esse funcionário no 13º. No mês de agosto, o funcionário perdeu a gratificação, o 13º vai ficar negativo. Então, por que que o 13º ficou negativo? Porque a configuração do evento foi feita errada no adiantamento e o 13º foi pago integral com valor de gratificação de R$ 1.000 e 100% da gratificação, digamos R$ 1.000. Como ele só recebeu 6 meses de gratificação, o direito que ele tem de receber essa gratificação no 13º seria da metade, R$ 500. E o usuário pagou 100%, pagou integral no mês do aniversário, vai ficar negativo. Então, ficou negativo, foi um erro no adiantamento ou um erro na configuração. A orientação é a gente corrigir lá no início. Se lá no adiantamento já ficou errado, pagou 100%, pagou integral, não tem como ajustar no final do ano, tá? Vai ficar errado no final do ano, então o ajuste tem que ser feito manual mesmo. O 13º nunca é para ficar negativo. O máximo que ele pode ficar é zerado, mas negativo não pode ficar negativo. Ah, ficou negativo? Tem que ajustar para ficar zerado. Bom, pessoal, analisando aqui os atendimentos de sexta-feira e de hoje, né, as principais dúvidas estão sempre relacionadas a esses itens aqui que foi abordado nesse vídeo. Então, eu espero poder ter esclarecido aí essas dúvidas, né, mas qualquer dificuldade, a nossa equipe de suporte continua à disposição, tá? E provavelmente a gente deve fazer uma live aí ainda essa semana. Eu acredito que amanhã vamos organizar uma live ou abrir uma sala de tirar dúvidas, tá? Deixar uma sala no Zoom em um período aberto aí, só para tirar esse tipo de dúvida aí, para vocês estarem tirando esse tipo de dúvida aí com a gente. Beleza?